Prepara, Senhor, o maná de hoje para cada uma de nós, para que a gente possa ter o sustento diário. Que esse estudo, Senhor, transforme a nossa mente e o nosso coração pela renovação do conhecimento da tua palavra. Que sejamos essas mulheres virtuosas, cheias do Espírito, prontas a te ouvir e tardias no falar. Que teu Espírito Santo domine a nossa carne de forma que o Senhor prevaleça em todas as circunstâncias da nossa vida. Que todas as vezes que a gente não souber por onde andar, Senhor, o Senhor nos dê a direção por onde nós devemos andar. Em nome de Jesus, que sejamos mulheres sábias, mulheres virtuosas, que na nossa geração e na nossa casa nós sejamos a resposta para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, no trabalho, que a gente esteja, abriu aí, no, no trabalho, que a gente seja a resposta para o sedento, para o cansado, para o desmotivado. Que o Senhor restaure as nossas, a cada manhã, a nossa disposição em servir, o nosso chamado. Nos lembra, Senhor, quem nós somos. Como o Senhor nos chama, que o Senhor nos chama pelo nome, Deus. O Senhor tem um nome espiritual para cada uma dessas mulheres que estão aqui. Desde a eternidade, o Senhor planejou. Vem cá, amada, amada, minha filha amada, porque eu te chamo pelo nome, e o seu nome é dispensa minha na terra dos viventes, para entregar tesouros eternos que desde da consumação dos séculos o Senhor planejou. Em nome de Jesus, amém? A Paulinha vai ler o texto e nós vamos meditar, amém, meninas? Bem-vindas todas. Beijo. Abre seu áudio, Paulinha. Vai lá. Já abriu. A gente não tá ouvindo ela. Aqui, ó. Vai lá. Pode ir. O meu... Desculpa, gente. É porque, assim, minha tecnologia aqui tá... que o técnico tá funcionando. Amados, uma vez que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos falar agora um pouco sobre a alegria de Paulo. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão no nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Temos grande confiança em vocês. E o grande é o nosso orgulho por vocês. E grande é o nosso orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram.
Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Porém, agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo ver a justiça sendo feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu injustiça, tampouco por causa daquele que foi injustiçado, mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados em relação a nós. Por tudo isso, fomos encorajados. Além de encorajados, ficamos mais alegres ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu refrigério de todos nós. E eu tinha dito a ele que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que tudo o que dissemos era verdade, assim o orgulho que temos de vocês diante de Tito mostrou ser verdadeiro. A afeição dele por nós fica ainda maior quando se lembra de que vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Nossa, que palavra poderosa, hein? Interessante que Paulo começa aqui o texto, apesar das pessoas estarem tristes, né? Antes da chegada de Tito, ele começa elogiando, né? Elogiando. E, Ju, ontem nós compartilhamos aquele podcast do Augusto Cury com o Thiago Brunet. E o Augusto Cury é tão interessante, porque, gente, o Espírito é um só mesmo. Eu nem sabia que ia ler 2 Coríntios 7. Porque fala exatamente sobre isso. Durante 1h50, o Augusto Cury fala com o Tiago Brunet sobre o desafio de Jesus em caminhar com aqueles homens, né, os 12 discípulos, que cada um tinha uma peculiaridade muito desafiadora e que Jesus sempre exaltava a qualidade. Então, Paulo começou esse texto aqui falando que se alegrava das pessoas que estavam ali, apesar do sentimento que eles estavam tendo antes de Tito chegar. Então, elogiar, né, engrandecer primeiro a pessoa, antes às vezes de fazer uma crítica ou qualquer outra coisa assim que vai mexer um pouco com a emoção da pessoa, é muito interessante a gente ressaltar as qualidades. Né? E Paulo aqui está trazendo esse ensinamento para a gente. Porque é assim que a gente ensina uns aos outros, né? Porque cada um de nós temos qualidades para serem exaltadas, mas temos também coisas a serem trabalhadas. Por que não, antes de fazer uma crítica, colocar a qualidade da pessoa, né, para ela poder até refletir e ficar mais aberta, mais receptiva à crítica que poderia vir. Então, achei que esse ensinamento de Paulo aqui foi muito interessante, porque o tempo todo ele elogiou, né, as pessoas pela alegria, pela disposição em aprender, pelo exemplo a ser dado a Tito, né? Então, de uma forma geral, eu entendi dessa forma. Não, Fê, fala aí um pouquinho desse texto. Como que faz aqui? Eu acho que o microfone tá aqui já. Ah, tá. Bom dia, meninas.
Bom dia para as que estão online, para as que estão aqui no presencial. Pegando o gancho aqui da Paulinha, né? Ontem a gente teve um momento muito interessante, né? Lá da liderança lá da igreja, e a gente falava um pouco sobre isso, sobre o acolhimento, né? Você olhar para o outro nessa outra perspectiva, acolhendo o outro. E Paulo tinha esse cuidado. O tempo todo, Paulo, ele exortava, na verdade, ele não passava a mão, mas ele acolhia, né? Todos aqueles que estavam na caminhada ali junto com ele. E aqui nesse texto, fala de dois pontos importantes, que é sobre o arrependimento e a obediência. E, se a gente for fazer um levantamento de toda a história, né, da Bíblia, a Bíblia ela clama o tempo todo pelo arrependimento. Porque se não houver um arrependimento genuíno, a gente não consegue se relacionar verdadeiramente com Deus. Então, o ponto principal é obediência, obediência à palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus e o arrependimento genuíno. Então, Paulo, ele vinha falando, ele falava sempre disso, né? Então, o foco de todo o movimento de Paulo era voltado para esse entendimento, para as pessoas poderem entender que verdadeiramente, se não tivesse esse comprometimento, esse arrependimento, era muito difícil você ter um relacionamento profundo com Deus. Então, o ponto principal aqui para mim são essas duas palavras: obediência à palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus e o arrependimento genuíno, voltando para um relacionamento profundo com Cristo. Amém, meninas? Amém. Eu vou falar um pouquinho. Aqui nós, aqui nós estamos estudando 2 Coríntios, que é uma continuação da carta de 1 Coríntios. E na carta de 1 Coríntios, Paulo ele vem fazendo diversas ressalvas a condutas éticas e morais dentro da igreja. Moralidade sexual, as condutas a respeito dos dons, ele não aliviou, a respeito dos dons espirituais. E ele finaliza a carta trazendo a memória da gente que, independente de tudo que a gente faça, das relações que a gente tenha, dos dons que nós absorvemos, se a gente não tiver o amor, a gente não está gerando o fruto de forma correta. Né? Então, quando ele vem trazer que ele não se arrepende de ter escrito a carta, porque gerou arrependimento e gerou nós endireitarmos nossos caminhos, é, é uma lembrança para mim de como nós temos que viver a nossa jornada. Porque às vezes a gente se distrair, a gente desviar, às vezes a gente sobrecarregar, a gente sair um pouco do foco, é comum em todas as nossas jornadas. E você ter um amigo, ter alguém que vai te chamar a responsabilidade e falar assim: para, espera, vamos ajustar o curso aqui, porque você desviou um pouco. É necessário. É fácil? Não é, gente. A pessoa que tem o dom de exortação, ela muitas das vezes, ela vai ser apontada, ela vai ser julgada. Muitas vezes ela é penalizada. Mas exortação é um dom de Deus e é necessária para nós. Ontem, lá na experiência que a gente teve da liderança da igreja, o Rony falou uma coisa que assim, é mais pura verdade. Ele estava comentando que a gente segue nosso caminho e vem transformado. A gente acha que às vezes a gente já está num ponto, mas não está. E ele comentou lá e na hora todo mundo riu, né? Então, assim, irmão, você ainda continua desse jeito? A gente tem que estar aberta para ver isso, porque tem coisas que nem nós mesmos enxergamos em nós. Nem nós mesmos temos consciência de que aquela ferida ou de que aquela experiência gerou algo que nos faz ficar preso em um velho hábito, que não é o que Deus quer. De dois em dois, pode continuar. Lala estava falando que talvez por isso que Jesus mandou de dois em dois. Com certeza é por isso que Deus andava com 12. Com certeza por isso que estava na mesa. Com certeza por isso nunca está sozinho de dois em dois.
Porque a gente precisa dessa visão do por fora. A gente precisa dessa visão diferente do amigo, porque muitas das vezes nós somos muito complacentes com nós mesmos, né? Porque nós temos uma atitude e a gente sabe nossa intenção. Ah, eu agi errado aqui, mas eu tinha uma boa intenção. Mas a intenção, ela não faz. E quando a gente julga o outro, a gente vê só a atitude. A gente não julga as intenções. A gente aponta e a gente condena. Então, é um lembrete que a exortação nem sempre é fácil para nós recebermos, mas ela é extremamente necessária para a gente crescer em nossa jornada com Cristo. Ela é extremamente necessária para a gente conseguir visualizar o que a gente precisa tirar, que é nosso, que é humano, que é da lógica humana, para a gente ter espaço para receber o que é de Deus, para ter espaço para receber o que é dom de Deus. Porque se a gente continua com essa convicção de que nós já estamos no ponto e já estamos preparados, gente, isso, Paulinha, a gente estava conversando isso ontem, né? Isso é soberba. E a soberba, nós já estamos sendo conduzidos pelo inimigo. Não é por Cristo. Nós estamos sendo conduzidos pelo inimigo. Então, para a gente estar com esse coração aberto, às vezes no começo, quando a gente recebe, a Lala, por exemplo, ela tem um dom de exortação. Muitas vezes eu já recebi puxão de orelha dela. Nem sempre foi fácil. Na verdade, na maioria das vezes não foi fácil. Mas me gerou uma reflexão. Me gerou uma autoanálise para enxergar o que era realmente meu e o que realmente eu precisava entregar. Sempre que eu recebo uma exortação, eu devolvo para Cristo. O Senhor me revela. É isso? Até que ponto eu preciso? Até que ponto faz sentido? Até que ponto realmente vai? Para você receber a cura e receber o conforto e receber a transformação do alto, não do que a gente acha ou do que a gente tem convicção, gente, porque a gente não deve, a gente não deve esquecer, nós somos carne, gente. A nossa briga é em ser mais espirituais do que carnais. Mas nós somos essencialmente carne, nossa carne não converte. Todas as experiências que a gente vive, que a gente experimenta ao longo de nossas vidas, está moldando o nosso caráter, o nosso entendimento. Por isso eu não sei se é um ditado, mas fala assim, em toda situação existe a minha verdade, existe a verdade da Alessandra e existe a verdade verdadeira. Porque a minha verdade, ela está contaminada com as minhas experiências, com as minhas convicções, com o que eu acredito, é a mesma coisa da Alessandra. Então, é por isso que a gente, diante de uma situação, nunca tem alguém 100% certo e nem 100% errado. Existe um lado imparcial, né, que a gente não tem condições de estar lá, porque nós estamos contaminados com nossas experiências e as nossas vivências. Então, assim, a gente ter consciência disso, que tem muitas das coisas que eu aprendi quando a gente fez espiritualidade, que tem coisas que estão tão enterradas na gente que a gente não tem conhecimento. Só com o Espírito Santo a gente consegue ter acesso àquilo para trazer à tona para a gente tratar. E é uma oração que eu sempre faço para ele revelar, né, através da exortação, do que é real. Gente, alguém mais? Eu não preparei, amigo. Eu queria só fazer um adendo. Peraí, né? A gente tem que tirar isso. Peraí que saiu do lugar. Só um pouquinho que a irmã vai falar aqui. Então, porque a forma. Ah, perdão, Ellen, bom dia. Então, só fazendo um adendo ao que a irmã estava falando, a forma como a gente recebe essa exortação, ela também é um parâmetro, né? Então, assim, eu sou mãe de dois meninos, então, assim, eu como mãe há 2 anos atrás era muito diferente de eu como mãe hoje. Então, assim, você mede o seu nível de evolução, né, nas coisas de Deus, espiritualmente, da forma como você recebe a exortação.
Então, quando você não está pronto ainda, né? Pronto a gente nunca está, mas quando você está muito cru nessa questão do tema da exortação, você percebe que existe uma revolta interna. E essa revolta vai se acalmando à medida que o tempo vai passando e que você vai absorvendo essa exortação. Isso. É uma revolta interna que você fala, não, não é assim. Aí, com o tempo, você vai descobrindo que é assim. E aí você vai melhorando e vai deixando de ser assim, né? Diante da exortação dos irmãos ou, né, a- eu falo que eu aprendi a ser mãe com os meus filhos, né? Todo mundo, né? Mas assim, eles me ensinam todos os dias. Então, eu era muito diferente. Então, eu tenho um de 12 hoje e um de 5. O que eles fizeram por mim, né, na minha vaidade, em várias coisas, vários âmbitos da minha vida, ninguém poderia me ensinar, porque é um aprendizado que só o filho tem para com a mãe. E tem aprendizados que é só Deus com a gente, só o irmão com a gente. Então a gente precisa passar por essa exortação, né, vinda de vários lados, e aprender a receber primeiro. E depois que a gente entende e já recebe com carinho, aí é que a gente está bem evoluído, né, nesse tema. Então eu acho que o principal ponto da exortação e da forma de receber como você recebe. Então, isso vai medir o seu nível de evolução naquele tema. Isso, é isso. Alguém mais? Quer falar, Andressa? Meninas, eu queria falar sobre isso. Até expor a minha uma dor, né? Expor uma dor. Quando as pessoas falam assim, toda exortação tem que ser em amor, a gente pensa assim, amor é falar baixo, carinhosamente, no momento oportuno. Não, toda exortação é amor. Mesmo que ela saia no momento inadequado, de uma forma inadequada. Por quê? Porque você só exorta porque ama. Não há exortação quando não há amor. Quando não há amor, eu prefiro não me envolver. Eu prefiro não dar palpite. Eu prefiro não fazer parte. Irmãs, é muito cômodo não falar. E talvez Deus quer nessa manhã trazer para nós a responsabilidade em nos posicionar, porque somos as remanescentes de Israel. E talvez alguém só vai ouvir se você falar. E aí, num elevador, você não vai poder esperar o elevador chegar e o momento oportuno, porque você talvez nunca mais vai ver aquela pessoa. Talvez numa reunião você não vai ter outra oportunidade de pontuar sobre aquele assunto, porque coisas virão e vão tirar o foco e você vai perder a oportunidade. Então, o que Paulo está falando aqui é um processo que eu quero descrever para vocês que eu vivo, já que muitas pessoas falaram que eu tenho esse dom de exortar. Nasci com esse dom de entrar onde eu não fui chamada. Nasci com esse dom de entrar onde eu não fui chamada. Desde antes de conhecer Jesus. E aí isso trouxe muitas dores na minha vida. Mas a maior dor da minha vida nesse aspecto foi o suicídio do meu tio. Então, deixa eu contar para vocês, porque isso é algo que eu quero pontuar. Minha mãe foi mãe com 16 anos, com 20 ela tinha 3 filhos, eu sou a terceira. E ela morava na casa do meu avô e esse meu tio era solteiro. Então, esse meu tio me criou. Minha mãe me teve com 21, ele tinha 19. Então, esse tio casou bem mais velho, foi um tio que fez parte da minha vida como irmão mais velho e tudo. E quando eu tinha mais ou menos 24 para 25 anos, esse meu tio entrou em dificuldade financeira e eu, como era alguém que entrava onde não era chamada, eu sempre entrei onde não fui chamada. Chamei meu avô para conversar, que era pai dele. Chamei meu pai para conversar. Chamei o irmão dele, caçula. Entrei muita bola dividida, falando, gente, não tá certo. Meu tio tá fazendo umas coisas aí na rua. Eu fiquei sabendo que meu marido trabalhava em banco. E então eu tinha ficado sabendo que meu tio estava envolvido. A Juliana é parte disso, porque a Juliana é filha do meu tio.
né? Sobrinha do meu tio, casado com a minha tia. Então a Juliana viveu todo esse processo na minha vida. E nesse momento que eu não conhecia Jesus, eu me desgastei muito. Tive briga com meu pai, porque achava que meu pai tinha que entrar. Tive briga com meu marido, fiz meu marido emprestar dinheiro pro meu tio. Gente, ó, eu entrei em tanta bola dividida. E em 99 o meu tio se suicidou, porque não suportou andar sem amigos. Ele só tinha fraternos. As pessoas todas que eu procurei, nenhuma quis se envolver. Não estou pondo culpa neles, não. Estou dizendo que ninguém quis se envolver. E quando ele suicidou, eu tive uma leveza. Todo o desgaste que eu sofri naquele processo com meu pai, com meu avô, com o irmão dele, com o meu marido, foi um bálsamo, como o Paulo está falando aqui, porque tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Tudo, irmãs. É uma dor indescritível. É um momento que a gente vive diferente de quando você perde alguém doente ou no acidente. Porque você tem uma voz que fala para você que Deus não estava nisso, que foi uma escolha pessoal. E aí, Paulo está falando nessa perspectiva. Quando a gente exorta, a gente não é compreendido. Muitas vezes a gente sofre o dano do isolamento, a pessoa deixa de andar com você, ela não quer te ouvir mais porque aquilo incomoda ela. Irmãs, se não fosse verdadeiro, não incomodava. Se alguém me chamar de prostituta, não vai fazer diferença, sei que eu não sou. Se alguém falar assim, ah, sou prostituta, irmãs, não vai nem mudar, sei que eu não sou. Agora, se alguém falar alguma coisa que mexeu comigo, eu tenho que ir lá, igual a Luana falou, nos pés da cruz e consultar o próprio Deus e falar assim: Senhor, onde eu preciso ser melhorado? E todas as tribulações na minha vida, que eu quero dar esse testemunho a partir de mim, como foi falado muito ontem, a gente tem que falar é da gente, numa reunião que nós tivemos, sabe, meninas de liderança? Vai estar até gravado no YouTube, a gente vai colocar no grupo se vocês quiserem assistir. Eu falando de mim, posso dizer para vocês o seguinte, que muitas vezes a gente se entristece, a gente é abandonado, a gente é excluído. Mas quando a pessoa entende, aquilo é um bálsamo de alegria. Quando a gente vai fazer aconselhamento para casais, qual é a prática que deu certo? Ouvir as partes. Porque no direito, está aqui a nossa irmã, né? No direito, você não pode fazer julgamento de nada sem ouvir as partes. Irmãs, nunca ouçam alguém como sendo uma verdade. Nunca que alguém falar alguma coisa para você, considere aquilo como verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre seja uma pessoa pacificadora que ouça a outra parte. Principalmente em relação aos nossos filhos. Porque nós temos uma tendência em proteger os nossos filhos. Então, a gente ouvindo só os nossos filhos, nós nunca vamos fazer com que eles amadureçam. E isso é no ministério. Todos os frutos que nós temos só vão amadurecer se a gente confrontar, se a gente oferecer resistência, se a gente não se eximir da responsabilidade. Então, às vezes a gente é isolado, às vezes a gente é perseguido, a gente é mal interpretado. Mas falar segundo a palavra, porque dar palpite não é falar, irmãos. Dar palpite não é falar. Nós não fomos chamadas para dar palpite. Eu acho que se você fizer assim é melhor. Não. A palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsistirá. Essa é a palavra que a gente mais usa em em aconselhamento de casamento. Por quê? Porque são dois indivíduos.
Não é uma só carne. Então não adianta eu falar o que eu acho e não ensinar o fundamento, o princípio. E a gente está aqui todas as manhãs, que a gente vem terça e quinta, e quando você faz o devocional, para você ser exortada pela palavra. A solitude é um tempo com Deus onde há transbordar de alegria, de experiência, mas principalmente exortação, onde Deus quer te dizer e me dizer assim: não vá por aqui, vá por aqui. Por quê? Porque nós somos contaminados pela nossa família de origem, por crenças limitantes, por excesso de religiosidade. A minha experiência não serve. Ela serve para ilustrar, ela não serve para copiar. Muitas pessoas, como eu fiquei 15 anos estéril e engravidei no Rio de Janeiro com um médico chamado Dr. Isaac, as pessoas achavam que gravidez era só com o Isaac. Não, irmãos. Não. O meu processo fala de perseverança, fala de solitude, fala de experiência com Deus, fala de não retroceder, fala de trazer à existência o que não existe como se já existisse. Não fala de pagar um tratamento com um médico específico. Amém? Então, eu acho que esse texto, ele é isso, irmãs. Não se furte a responsabilidade de entregar, porque somos dispenseiras. Então, a Tati está aqui, né? A Tati, que é a nossa Tati Beauty, que cuida da beleza da maioria das nossas irmãs aqui da igreja, maqueia divinamente bem, arruma o cabelo, é uma mulher cheia de virtudes. Com certeza não é a maquiagem, é o tempo que ela tem com aquelas mulheres. Talvez só a Tati vai poder falar para Tana coisas que Deus, desde a eternidade, colocou lá na despensa da Tati para entregar quando ela estiver fazendo uma maquiagem, né? A Paulinha, nos consultórios dela de nutrição, talvez ela ache que ela está ensinando as pessoas a se alimentarem. Não, ela está ensinando princípios e valores, como a Giovana, como todas nós que exercemos algo, não é para nós. É entregar aquilo que Deus tem. E muitas vezes vai ser alegria, mas vai ser exortação. Irmãs, me converti com 31 anos. Não tive ninguém para falar de Jesus para mim. Meu discipulado foi sozinha com Jesus. Não tive ninguém para falar para mim assim, ó, você é dura demais. Sabe por quê, irmãs? Porque a vida não foi fácil para mim. Não houveram pessoas para chegar e falar assim, se você andar por aí, você vai cair no buraco. Com 22 anos de convertida, fiz aconselhamento com Paulo Júnior por 2 vezes. Porque sempre tive uma irmã e uma amiga para me aconselhar, e a Juliana é uma delas. E as nossas diferenças nunca nos separou. Pelo contrário, a doçura da Juliana e a mansidão, a, a capacidade que ela tem de falar tardiamente me complementa. Então, amadas, não tem certo ou errado. Tem riquezas profundas que Deus entregou lá para Paulo e Paulo não fugiu à responsabilidade. Ele está alegre agora, no capítulo 7 da segunda carta, que na verdade é a terceira. Ele passou 2 cartas chorando e sofrendo perseguição e tristeza e má compreensão. Por quê? Porque ele tinha dito o que precisava ser dito. Amém? Então é isso que eu tinha para acrescentar. Vamos deixar as meninas aqui do online falar, né? Silvinha, fala conosco aqui. Ela bateu palma. Júlia, quem quiser, eu ainda esqueci óculos, irmãs, não consegui nem ler os nominhos aqui. Abre o áudio para falar aqui com a gente. Quem quer falar? Posso falar, Lola? Pode. É... Abre seu Ah, vídeo, Camila, porque nós precisamos te ver aqui. tá, peraí.
Vou pôr a Camilinha aqui, gente. Aí vocês vejam ela, se não estiver dando para ouvir, vocês assistam aí no seu. Pode falar. Bom dia, meninas. A palavra que me chamou muito a atenção foi ali logo no começo, quando ele fala, é, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Me parece que o Espírito tem chamado a nossa atenção sobre essa questão da santidade. Isso foi falado no culto de domingo, no caso lá da Sal da Terra do Alfa Mol, nos dois cultos pelo pastor Hamilton. Porque às vezes essa é uma palavra que fica um pouco em desuso, justamente porque nos exorta, né? Nos chama para esse lugar de revisão dos nossos comportamentos, das nossas condutas. E a santidade é justamente para quem já é convertido, porque primeiro a nossa conversão, depois a gente passa toda a nossa vida num processo de santificação, que é o que o Espírito vai nos lavando, nos mostrando, nos revelando a verdade, o que na nossa conduta não está bem de acordo com a palavra, não é um processo automático, né? Muitas vezes a conversão é muito impactante, mas a santificação, ela é toda a caminhada, né? É a gente ser aperfeiçoado de glória em glória. E por meio da comunhão e também por meio do próprio Espírito Santo que nos incomoda. A gente usa muito esse termo, né? O Espírito Santo me incomodou. Mas antes do Espírito Santo me incomodar, eu que incomodei o Espírito Santo, porque quem incomoda quem? Sou eu que incomodo o Espírito Santo, não é ele que me incomoda. E, e o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Então, ele tem esses sentimentos. Quando a gente entristece o Espírito Santo, por consequência, quando a gente sente essa verdade em nós, nós nos entristecemos, que eu entendo que é essa tristeza santa que a palavra fala. E é uma tristeza que depois vai desembocar em alegria, porque a gente ouviu a verdade. A gente foi exortado internamente pela fonte da verdade mesmo, né? Qual que é o gabarito? O gabarito é Deus. Se tá certo, se tá errado, se é verdade ou se é mentira, ele vai ter que nos dizer. Então, até o irmão chegar e nos exortar, o Espírito Santo já estava trabalhando na gente. Pode ser que a gente não estava atento, não estava sensível, não estava percebendo. E muito dessa santificação que às vezes a gente deixa para lá, vai varrendo, né? É, por exemplo, na questão da parte sexual, porque culturalmente é muito aceitável. E eu, no começo, assim, e antes mesmo também de me converter, né? Eu entendi, eu achava, não, isso é só uma questão cultural, é porque naquela época era assim. Mas agora, né? Agora não. Aí eu fui caminhando e fui caminhando e eu fui percebendo, não, peraí, Deus não revogou essa parte aqui da Bíblia, não. Então, isso aqui, essa palavra permanece. Mas tá, isso aí é um entendimento ainda no nível do intelecto, né? Aí depois eu fui caminhando mais e fui sentindo essa tristeza, porque aí eu tava um pé lá, outro cá, né? Não, porque a questão do namoro santo, por exemplo, que pouco se fala, às vezes, nas igrejas, porque é algo que pega, isso é, na verdade, o fundamento é a palavra. E ontem, nesse curso que ela lá citou da liderança, falou-se muito, né, pastora Lana, nossas opiniões. E é isso que a palavra fala, é isso que a palavra tem pra gente. Até a gente sentir isso como uma verdade mesmo, é o processo todo da santificação. Mas isso é com todas as questões, né? Com todos os pecados de modo geral. Não é só a parte sexual, mas é que isso é algo que tem sido muito diluído nos nossos tempos, como se não fosse prejudicial. Mas
como estamos falando aqui para muitas que já estão na caminhada há mais tempo, e se isso não faz sentido internamente para você, talvez seja o momento de olhar para isso, porque Deus vai revelar. Vamos, se a gente pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, vai revelar o que que tem aí, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, para a santidade e essa tristeza que de fato nos conduz para essa verdade. Glória a Deus, né? Isso, Solteiras isso, entenderam o que foi falado, não precisa, né? isso foi uma exortação em amor. É verdade. Glórias ao Senhor. Eu gostaria de falar sobre a questão de exortação, meninas, Pode falar, amiga. para que o Senhor possa nos trazer uma reflexão sobre isso. A exortação é um dom do Espírito Santo. E se é um dom do Espírito Santo, é para os crentes. Antes de converter Jesus, nós não temos o dom da exortação. A gente é metida, a gente é sincera demais, ríspida e grosseira. Depois que a gente tem o dom da exortação, que é manifestação do Espírito Santo, é sempre com amor. Sempre. E todos os lugares vão ser oportunos e todos os momentos vão ser oportunos, porque é um momento, uma criação que o Senhor cria, que o Senhor providencia, não é pela gente. Então, a exortação ela vem para corrigir, sim, mas ela vem em amor, ela vem para consolo, para conforto, para orientação. Então, que a gente possa ter esse cuidado com os dons do Espírito Santo, ter temor, porque os dons do Espírito Santo é responsabilidade. Não é mérito, não é vantagem, não é benefício, não é para agradar o meu ego. Aí muitas vezes a gente está querendo usar a Bíblia para justificar as nossas atitudes, e na verdade não é exatamente isso que Deus quer da gente. Então, que a gente traga uma reflexão sobre isso e temor sobre os dons do Espírito Santo. Não é para o nosso benefício, não é para o nosso ego, não é para falar o que a gente pensa, mas é para transmitir. Somos cartas. Deus quer que a gente transmita aquilo que Ele quer e não o que a gente pensa que é, não o que a gente quer que seja, não que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Não. É no tempo do Senhor, da maneira do Senhor e com todo temor. Que a gente tenha isso em mente para que não a gente não faça é, aceitável tudo que se ouve por aí, mas que a gente busque na verdade, na palavra do Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre santidade. E santidade, ela começa na mente, não é só no corpo, não é só sexual, ela começa na mente e na língua da gente. Então, que a gente possa refletir bastante sobre isso, na palavra do Senhor, não no que a gente ouve, que nós possamos trazer o nosso coração para o Senhor, para a verdade, buscar, perguntar. Como a Camila falou, pede para o Senhor revela. Pergunta para o Senhor, te incomodou? Coloca aos pés da cruz. A Luana falou, eu levo tudo para Jesus, que daí ele vem e me revela. É esse o nosso conduta, é esse o nosso comportamento que a gente precisa fazer. Senão a gente vai criar um ciclo vicioso social de mulheres que alimentam umas às outras. E é Jesus que precisa nos alimentar. Não é a Ju, eu não sou seguidora de Ju, eu não sou seguidora de Luana, eu não sou seguidora de Lalá. Eu sou seguidora de Jesus. Você aqui é seguidora de Jesus? Quem aqui é seguidora de Jesus? A gente pode dizer isso? Amém. Aleluia. Eu olho para cá porque eu estou no outro Zoom no computador. Porque esse eu não posso mexer, porque transfere tudo lá para o YouTube. Bênção de Deus, meninas, que a gente possa refletir. É entre eu e o Senhor a correção. Depois, para transbordar, é só amor. Era isso que eu queria transmitir hoje. Quanto a Grace falava, eu acredito que o Espírito me trouxe à memória uma coisa que o Rony falou ontem. Deixa eu levantar para o microfone. Que sempre que a gente é posta em uma situação, que a gente deve ir com o coração aberto.
sem pré-julgamento, sem conceitos, sem preconceito formado, né? E isso me veio muito à memória quando a Graça falava, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, que mesmo que nós sejamos convertidas, que nós estejamos nessa jornada há décadas, nós ainda somos humanos. Nós temos dias bons, dias ruins. Nós temos fases boas e fases ruins. A gente tem fase que às vezes a gente está um pouco impaciente e que nem sempre a exortação ela vai ser da forma que deveria, mas isso não tira o valor dela, entende? Da gente receber. Então, que a gente tem que entender o seguinte, que tanto quando nós vamos passar, ontem o que o Rony me falou, que me marcou muito, ele falou assim, olha, você se coloca no lugar como se fosse Jesus. Você vai receber ele sem preconceito, sem nada, sem julgamento, porque os pecados já foram perdoados. Então, assim, às vezes você vai receber uma exortação com a palavra mais dura, com a palavra mais severa, porque nem sempre a gente está no nosso juízo perfeito. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu sei a forma que eu tenho que me expressar. Eu sei que eu tenho que fazer em amor. Mas tem dia que eu não consigo, gente. Eu sei que eu só deveria falar com as minhas filhas com amor, com delicadeza. Tem dia que eu não consigo, porque faz parte da minha humanidade. Então, às vezes, a gente entregando, inclusive, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, a gente pode não estar no nosso dia perfeito ou numa fase boa e entregar de forma um pouco mais ríspida, mas isso não tira o valor. E aí, nós que estamos crescendo em Cristo, nós temos maturidade também, porque se a gente vai ter maturidade para pegar aquela exortação e para refletir, a gente tem maturidade para pegar a parte boa e para relevar aquele não bom momento da pessoa que está passando. E a gente tem que entender isso, gente. Nós estamos caminhando, nós estamos na jornada, nós estamos crescendo, mas nós continuamos com a nossa humanidade. Nós não somos perfeitos e nós não devemos cobrar a perfeição do outro. Não devemos exigir perfeição do outro, porque o outro continua sendo humano. É, exatamente. A Lala está falando que é uma carência nossa da gente exigir. Porque, igual, por exemplo, o pastor, a pastora, a gente coloca eles num nível maior de conhecimento, mas eles são humanos. Eles podem passar por dificuldade. E um dia eles podem falhar em te entregar um consolo, não porque eles não se importavam, mas porque eles estavam passando desafios. E aí não cabe a nós falar assim, ai, gente, vou mudar de igreja, porque o pastor, passei por isso, ele não veio me fazer uma visita aqui na minha casa. É a gente parar e falar assim, gente, pera, será que é só sobre a minha carência de precisar que o pastor vá na minha casa, mas sem ver a real jornada de como o pastor está? O que levou ele a não ir? Então, da gente entender isso, que a exortação, além da exortação, a santidade que a gente busca é um caminho, é um processo, mas ela não é estável sempre. Porque uma coisa que a Valquíria sempre falava que me marcou demais, desde a primeira vez que eu vi, a nossa carne não converte. A nossa carne não vai converter. Eu sei de tudo que precisa ser feito. Eu sei de toda forma que eu preciso me portar. Eu consigo me portar daquele jeito todos os dias? Não. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Porque quando eu tropeço, a primeira ação que eu faço, Senhor, me perdoa. Mas hoje vai ser diferente. Hoje eu vou voltar, eu vou tentar não fazer da forma que não deveria, com mais amor, né? E é isso que eu queria compartilhar. Na gente. Eu sei disso, entendeu? Mas assim, é uma coisa que ainda luta, mas é aos poucos, esse espírito movendo. Então eu não me preocupo mais, porque eu sei que o que for para acontecer, Deus já preparou. A gente já não sabe o que que é. E outra coisa que eu quero falar é o seguinte: a Lala sabe que tem muita coisa que eu sou assim, ó, amarrada com dinheiro. Preocupo, faço continha de centavo e tudo. Aí o que acontece?
Meu pai faleceu e eu fiquei tomando conta da fazenda sozinho, certo? Eu falei assim, Deus, agora é só eu e o senhor aqui nesse negócio e meu marido. Então tá bom. E eu quero que o senhor trabalhe na minha. Porque eu lembro quando aconteceu uma coisa, meu funcionário me ligava para resolver. Aí meu pai falava assim: por que você liga para o André e não liga para mim? Ele, não, Júnior, é porque não dá muito trabalho para você, né? Porque era eu e ele. Aí meu pai pegou um boleto desse tamanho e falou assim: resolve esse também, Andressa. Eu, não, Juniorzinho, esse financeiro é seu, o meu é outra coisa, né? Eu falei assim: Deus, agora o financeiro é meu também, né? Como é que eu vou fazer e tal? Resumindo, meu funcionário maravilhoso, não tem igual. E olha para você ver, um ano antes do meu pai falecer, quando ele estava lá com a gente, eu falei assim, Janisson, só tem uma coisa que eu acho muito que você está trabalhando com a gente. Eu tenho medo de Deus estar preparando levar meu pai, porque só você para estar aqui para me estar na fazenda sozinho. Se fosse outro funcionário de todos que eu já tive, eu não teria coragem de estar lá sozinho. É aqueles que roubam, que não faz nada. Ele é assim, eu não estando lá, tudo anda, sabe? Então, e era isso mesmo, já Deus ministrando no meu coração que Deus pôs essa pessoa lá, porque ele estava preparando levar meu pai. Então, hoje eu fico em paz com ele lá. Então, eu comecei a orar sobre isso. Aí ele começou a ter perda de audição e, assim, muito grave. Aí a gente descobriu que é um tumor, tal. Mandei ele aqui para Goiânia. Se fosse eu, Andressa Carne, eu falava assim, não, vai lá em Goiânia, faz isso, isso. Aí eu, Andressa Espírito, gente, eu tinha desejo e vontade de arcar com tudo. Médico, ressonância, pagando a passagem e tudo. Aí, quando eu contei pra minha mãe, toda empolgada, né? Minha mãe, Andressa, tá bom, chega, já fez sua parte, agora deixa ele se virar. Aquilo me doeu tanto. Gente, será que isso é um sinal de Deus ou é do outro lado, né? E eu fui orando, não, não é. Por quê? É sobre o propósito. Porque eu estava preocupada com o dinheiro que ele está me dando no retorno, que a fazenda está bem organizada, está me dando lucro, alguma coisa. Mas qual que é o propósito disso? Não é sobre o dinheiro, é sobre eu cuidar dessa pessoa que Deus me deu para poder cuidar. Então, assim, é uma coisa que eu não. Eu confesso para vocês, se fosse para eu num médico desse preço, eu não iria por mim. Não, não, lá, lá. Mas eu tenho desejo de ir, de fazer isso por ele. Não, vai, faz. Então, assim, gente, é o mover de Deus, não é por mim. Se fosse por mim, eu não faria. Eu não enxergaria que é esse propósito que Deus tem na minha vida e na vida dessa pessoa, da esposa dele, dos filhos dele, de honrar. Assim, nesse dia que aconteceu, que a gente foi uns 5 médicos no mesmo dia, sem fazer conta do que eu estava pagando, o que eu não estava pagando, eu cheguei a Deus e eu chorei tanto de noite, eu chorei tanto só de agradecer daquilo, porque eu sabia que eu estava sendo movida porque foi do sim. Exatamente. Eu não fiz conta. Eu cheguei, gente, eu faço conta de centavo para ver qual fralda é mais barata, qual que está mais em conta. Eu não fiz conta, eu não me preocupei e aquilo foi muito grande para mim. Essa noite eu chorar de alegria. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, ninguém quer falar mais nada, não? Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te glorificar e te honrar nessa manhã. Queremos, Pai, te agradecer pela mesa preparada que o Senhor nos dá a cada dia, não é só toda terça e quinta, é todos os dias o Senhor nos dá uma mesa preparada. Prepara, Senhor, as mesas que o Senhor quer que a gente se assente. Prepara, Senhor, as mesas para que o que está em nossa volta se assentar também, meu Deus. Prepara, meu Deus, que a gente veja o teu espírito fluindo na vida das pessoas, que a gente seja boca de esperança para as pessoas, que a gente haja, Pai, conforme o teu espírito e não conforme a nossa carne, Pai. Senhor, nos cubra com teu sangue do alto da cabeça à ponta dos pés, nos livrando de retaliação, de fúria do inimigo, Deus. Ô, Senhor, fortaleça, gente. Fortaleça, Senhor. Coloca nossos pés na rocha para que quando passar o vento a gente não sinta a tempestade, mas sinta a tua presença. Nos faça entender e enxergar o processo, Pai. Que o alvo é só o Senhor, é só o Senhor, Pai. Que cada vez mais possa mais mulheres se assentar conosco, Pai. Vidas ser transformadas, Pai. Nós te glorificamos e te honramos porque essa mesa já foi preparada desde a eternidade. Pai, cuida dos nossos filhos, que sejamos instrumento para os nossos filhos, para os amigos dos nossos filhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.